Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a meiose. A meiose nada mais é do que o processo de formação dos gametas. Então, nesse processo de divisão, nós vamos explicar cada uma das fases da meiose e como ocorre, é claro, o aumento da variabilidade genética dentro das diferentes fases do processo de meiose. Então, bora para a nossa videoaula. Bom, a meiose, diferentemente do processo de mitose, que nós já havíamos tratado nas nossas videoaulas anteriores, a meiose ela vai ser dividida em duas divisões. Tá? A meiose, primeiro a célula realiza uma primeira divisão, que é chamada de primeira divisão meiótica, e depois as células realizam uma segunda divisão, chamada de segunda divisão meiótica. Daí o processo de meiose, uma célula dá origem a 4 células. Então, se você olha aqui, uma única célula, ela vai se dividir inicialmente em duas, e essas duas células novamente em duas, ou seja, uma única célula dando origem a 4 células. E essas 4 células, elas têm metade do material genético da célula original, ok? Enquanto que no processo de mitose, que é o processo de crescimento, processo de regeneração e até o processo de reprodução assexuada de organismos unicelulares, você tem uma única célula que dá origem a células geneticamente iguais à que lhe deu origem, com o mesmo número de material genético. Então agora nós vamos explicar como ocorrem essas diferentes fases, beleza? Então bora lá! Então, a meiose, como eu já falei, é um tipo de divisão celular que vai produzir células com metade do número de cromossomos da célula original. Para que isso, professor? Para garantir que a espécie possua e mantenha o número de cromossomos da espécie. Nós somos indivíduos que nós seres humanos, temos 46 cromossomos na nossa espécie. 23 da sua mãe, 23 aí do seu suposto pai. Então, o que acontece? Na hora de você receber esse material genético, os gametas têm que garantir que ele tem metade do material genético da célula original do doador. Ou seja, o espermatozoide tem que estar com 23 e o óvulo com 23, para que na hora da junção volte a formar 46 cromossomos. Os gametas formados da união das células reprodutivas vão ficar com 4 vezes, não vão ficar com 4 vezes o número de cromossomos, apenas 2. Por isso a meiose é tão importante. Porque se você imagina que a célula original dê origem a gametas com o mesmo número de cromossomos da célula original, cada geração teria o dobro da quantidade de material genético. Não é isso que acontece. Nos animais, esse processo vai ocorrer durante a formação dos gametas. Nos vegetais, o processo de meiose acontece durante a formação dos esporos. Okay? Se você quer ver ciclo de reprodução, dá uma olhadinha na nossa playlist de botânica, onde a gente fala do ciclo de reprodutivo de cada um dos grupos, né? Da Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma, beleza? Então, a meiose, como eu frisei novamente, uma célula dá origem a 4 células filhas com metade do material genético, beleza? Quais são as fases, então, do processo de meiose? Bora lá! A meiose vai ser dividida em 2 divisões, como eu já falei anteriormente, uma primeira divisão e uma segunda divisão meiótica. A primeira divisão meiótica ela é dividida nas fases prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1, que são os mesmos nomes que a gente trabalhou lá na mitose. Na segunda divisão meiótica, a gente tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Bom, o processo de meiose, ele é dividido nessas duas e a gente diz que a primeira divisão, essa divisão aqui, ela é tida como uma divisão reducional. Por que reducional? Como eu já disse, nós temos 46 cromossomos, ok? Vamos pegando essa ideia. 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos, nessa primeira divisão, eles são reduzidos a 23 cromossomos. Lembre-se que o cromossomo é um material genético já duplicado. Então a gente tem 46 cromossomos, então a gente tem 46 materiais genéticos duplicados. Ou seja, seriam 92 materiais genéticos.
tá? Então a gente tem 46 cromossomos. Nessa divisão, a gente separa metade dos cromossomos. Então a gente ficaria com 23 cromossomos de um lado, 23 do outro. Reduziu em 23 o número de cromossomos. Então a gente diz que é reducional. Na segunda divisão, a gente ficou com 23 cromossomos numa célula, 23 na outra para dar origem, e vai separar esses cromossomos, as perninhas vão se separar. Vão ser 23 perninhas do cromossomo para um lado, 23 do outro. Ou seja, manteve o número 23 de material genético. Então a gente diz que essa segunda fase ela é equacional. Vou explicar isso melhor à medida que a gente estiver falando das fases, ok? Então, bora para continuar. Então, a primeira divisão é dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Essa primeira divisão é a chave mestra do processo, porque é nela que vai acontecer uma série de eventos. Mas antes da gente entrar na meiose, eu preciso recapitular só uma coisinha com vocês, que é a fase chamada de intérfase. A intérfase ela acontece antes de qualquer divisão celular. Então, antes da mitose, que a gente falou no vídeo passado, e antes da meiose, que é o que nós estamos falando aqui, acontece a intérfase. Então, nessa intérfase, nós vamos ter alguns eventos que a gente precisa relembrar. Se você quer ver um pouco mais profundo a intérfase, eu peço que vocês assistam a nossa videoaula de intérfase, ciclo celular / mitose, que é onde a gente abordou isso um pouquinho mais destacado. Agora a gente vai falar bem mais superficial. Então, bora lá. Então, a intérfase, como nós já falamos, ela vai ser dividida em 3 fases. A fase G1, S e G2. Fase G1, a célula está em atividade biológica normal, transcrevendo seu material genético, traduzindo isso em proteína, executando suas funções. Na fase S, o material genético é duplicado, então a célula trabalha dobrado, além de estar executando suas funções biológicas normais, porque o material genético está na forma de cromatina. Ela também vai estar duplicando esse material genético. E depois a fase G2, em que a célula começa a iniciar-se para a divisão, que é quando ela condensa isso. Então presta atenção aqui neste videozinho aqui. Então olha só. Então aqui nós vamos ter o ciclo celular. O ciclo celular, como eu já falei, é dividido em fase G1, fase S e fase G2. E aqui é a divisão celular propriamente dita. Na fase G1, o material genético vai estar na forma de cromatina, 46 filamentos de cromatina. 23 da sua mãe e 23 do seu pai que formaram as suas, ok? Então o que vai acontecer agora? Quando a gente entrar na fase S, esse material genético vai ser duplicado. Então olha lá, duplicou-se o material genético. O material genético duplicado forma o que a gente chama de cromossomo, ainda não é. Porque o cromossomo é o material genético condensado. Aqui a gente tem o quê? A cromatina duplicada, porque ela está executando suas funções biológicas normais. Então, essas cromatinas duplicadas, a célula vai continuar trabalhando. Então, nós temos agora quanto? 92 fileiras de cromatina. E essas cromatinas estão presas umas às outras por um negócio chamado de centroma. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, ok? Quando a gente avança ainda nessa fase S, o centríolo se duplica, os centríolos vão se duplicar e vai começar a formar o que a gente chama de centrossomo, que é essa estrutura aqui, que vai formar o fuso meiótico ou fuso acromático. Acabamos aí a fase S. Depois nós entramos na fase G2, que é a fase preparatória para a divisão. O que acontece nessa fase de G2? Os filamentos de cromatina que estão aqui dentro se condensam até se tornar cromossomo. Então lembra, a gente tinha 92 filamentos de cromatina, passamos a ter agora 46 cromossomos. Por que isso, professor? Cada cromossomo é o nosso material genético duplicado. Então olha aqui o desenho. Isso é 2 filamentos de cromatina. Isso vai virar um inteiro cromossomo. Cada coisinha dessa
é um cromossomo. E o cromossomo nada mais é do que um filamento de cromatina do lado de cá, a sua cópia do lado de cá. E como cada um desses dois aqui, eles formam o que a gente chama de cromátides. Cada perna dessa é a cromatina condensada, vira uma cromátide. Como são gêmeas, né? Como são clones um do outro, isso aqui é uma cópia da de cá, a gente chama isso de cromátide irmã. E elas estão presas pelo centrômero. Ponto. Se você quer saber um pouco mais da intérfase, assista a nossa videoaula de ciclo celular. Bom, vamos avançando agora para a prófase. A prófase é o local, é o evento em que você vai ter a finalização dessa condensação dos cromossomos. A gente está entrando agora na divisão. Os centríolos já foram duplicados e agora eles começam a migrar para os polos opostos. Nesta fase ocorre agora uma coisa que não aconteceu lá na mitose. Ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos. Como eu expliquei para você, metade do seu material genético vem da sua mãe, a outra metade do seu pai. E eles carregam cromossomos homólogos. O que significa isso? Cromossomos que determinam informações semelhantes dentro de você. Você vai ter um cromossomo aqui que tem um gene que dá a informação de formato do seu nariz, vem da sua mãe. Um outro vem do seu pai, cara. A mesma coisa para o formato da sua orelha, a mesma coisa para o formato do seu olho, cor dos seus olhos, tudo. Você tem uma informação que vem da mãe, uma informação que vem do pai, e eles estão em cromossomos homólogos. Então você vai ter 23 pares de homólogos, ou seja, 46 cromossomos. 23 cromossomos da mãe, 23 do pai. Homólogo da mãe, o homólogo do pai. Então você tem ali pares de cromossomos. Origem materna e origem paterna. E esses pares vão se alinhar igual uma festa junina. Ah, narrei, vai ficar a galerinha lá, o do pai aqui, o da mãe aqui, pareadinho. Os cromossomos homólogos vão estar pareados. Então na prófase 1 a gente tem este pareamento. Além disso, lá na prófase 1 acontece um evento chamado de crossing over. O que é esse crossing over? É a permuta gênica. É quando os cromossomos pareados do papai e o da mamãe vão trocar informações genéticas entre si para aumentar a variabilidade genética. Então, se alguém te perguntar, para que serve o crossing over? Aumento da variabilidade genética. Aumento da variabilidade genética a partir dessa permuta, dessa troca de material genético entre os dois cromossomos, ok? E outro marco final da prófase 1 é a desintegração da carioteca, ela se desmantela toda, e a formação do fuso acromático que vai segurar os cromossomos homólogos, ok? Então aqui nós temos então a prófase 1. Então vamos mostrar aqui os cromossomos homólogos, como eu expliquei, nós recebemos um filamento de material genético da mãe, o outro, um do pai, que está escurinho aqui, e o da mãe, aqui que vai estar mais claro. Nós temos 23 cromátides dessa daqui que vem do pai, 23 da mãe. Na hora de formar os cromossomos, a gente vai ter também 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Esses cromossomos que determinam a mesma informação genética são chamados de cromossomos homólogos. O evento do crossing over, que é o pareamento, a troca de material genético, é dividido em fases. Tem que lembrar isso? Cara, infelizmente tem. E aí nós vamos para a divisão desse crossing over, a divisão dos eventos da prófase 1. Então a prófase 1, ela vai ter eventos internos que a gente vai separá-los em subfases dessa prófase. Então quais são essas subfases? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e a diacinese, tá bom? O leptóteno,
os cromossomos começam a se condensar, os cromossomos vão se condensar, então lá na prófase, eu não falei que eles terminam o processo de condensação? Então essa condensação dos cromossomos é o leptótero. O zigóteno é o quê? O pareamento dos cromossomos homólogos. O cromossomo da sua mãe vai parear com o cromossomo do seu pai. Paquítero. Cada par de homólogos do seu pai e da sua mãe, o par, eles formam uma díade. O que significa díade? Dois, um cromossomo e o cromossomo da sua mãe, com 4 cromátides. O cromossomo tem 2 pernas, a mãe tem 2 pernas, então 4 cromátides, 1, 2, 3, 4. Aí chama essas 4 cromátides de tétrade. É um monte de nome que não faz a menor necessidade de você ficar lembrando disso, dificilmente vai cobrar. Mas é só para você entender que vai que cai lá assim, tétrade, é só muito doido isso aí, não tem tanta ideia dessa confusão, precisa lembrar disso. Mas tá, beleza, bora lá. O diplóteno, o que vai acontecer? Eles começam, no paquíteno, eles começam a fazer a troquinha do material genético. Vou mostrar daqui a pouquinho. E no diplóteno, essa troca já foi feita, eles começam a se separar, mas ficam presos pelas perninhas onde estava havendo a troca. Esse preso, essa prisãozinha, essa mão dada dos cromossomos entre o pai e da mãe, a gente chama isso de quiasma, tá? E a diacinese, os quiasmas já se separaram, o cromossomo da sua mãe carregando as perninhas do seu pai e o cromossomo do seu pai carregando as perninhas da sua mãe ficam pareados um ao lado do outro para iniciar a próxima fase. Então vamos lá. No leptóteno, o que acontece? No leptóteno, os cromossomos, terminam o processo de condensação. Depois a gente entra no zigóteno. O que aconteceu no zigóteno? Pareamento dos cromossomos homólogos. O da sua mãe pareado aqui com o do seu pai, ou vice-versa, tá? Depois a gente entra no paquíteno. O que aconteceu lá no paquíteno? No paquíteno você vai observar que está havendo a troca de material genético. Observe aqui, um cromossomo, díade, 2 cromossomos. Quantas pernas tem? 1, 2, 3, 4. Lembra que isso aqui é uma perna só, essa aqui é a outra perna. Então, isso aqui é uma, isso aqui é a outra. Tá? Então, tétrade. E aqui está formando o quiasma, que é essa troca de material genético entre o material genético da sua mãe e o material genético do seu pai. Isso está acontecendo aonde, professor, pelo amor de Deus? Gente, isso é para formar os seus gametas. No caso masculino, isso vai acontecer nos testículos. No caso feminino, isso acontece com as células dos ovários. Então, é lá que vai estar acontecendo todos esses eventos da meiose, tá? Continuando aqui, no diplóteno, o que vai acontecer? Esses quiasmas começam a se afastar da estrutura, eles começam a se separar um pouco mais e logo em seguida a gente entra na diacinese, em que os 2 cromossomos vão estar pareados um ao lado do outro, já com a troca de material genético realizado. Então essas são as subfases da prófase, tá? Então aqui mostrando só a diacinese, aqui já todos eles pareadinhos, já com a troca ocorrida entre eles, e finalizamos então as subfases da prófase 1. Então, de novo, para relembrar, leptóteno, condensação dos cromossomos, finalização da condensação, que essa condensação começa lá na intérfase. Zigóteno, pareamento dos cromossomos homólogos, começam a ficar próximos um do outro. Paquíteno, começa a haver a troca, a permuta, olha lá, começa o crossing over propriamente dito. Diplóteno, os quiasmas dão uma separada, a troca já aconteceu, eles estão dando uma afastada, e na diacinese eles já afastaram e a troca foi concluída. Eu quero que vocês entendam como que isso aumenta a variabilidade genética. Vamos supor que o branquinho aqui seja da mãe e o amarelo do pai, tá? O branquinho aqui, ele está com os genes recessivos, Azinho, e Azinho, Bzinho e Czinho, enquanto que o gene dominante está no cromossomo homólogo. Beleza. Na hora de formar os seus gametas, a gente forma os cromossomos e
ocorre a troca, o crossing over, e na hora de formar os gametas, olha, formou, separou, vai dividir em 4 agora, hein? Você vai ter 4 gametas diferentes na hora de formar o espermatozoide. Você vai poder fornecer, no caso masculino, tá, gente? Um espermatozoide todo recessivo, um espermatozoide com uma mescla recessiva e dominante, dominante com uma mescla recessiva e um espermatozoide todo dominante para esses genes que foram representados aqui. Então eu quero que vocês entendam que o processo de crossing over nada mais é do que um aumento da variabilidade genética, ok? Então, bora lá. Ao final da prófase, o que vai acontecer? A carioteca vai se desintegrar, a carioteca irá se desintegrar e nós temos então o processo final da prófase 1. Aí a gente inicia a chamada metáfase 1. Então na prófase 1, o final dela é a desintegração da carioteca e a formação do fuso meiótico ou fuso acromático. Então olha só aqui neste vídeo, onde você vai observar, os cromossomos já estão, toda aquela outra fase já aconteceu, a carioteca se desintegra e os centrômeros, os centríolos, perdão, formam um fuso que vão prender esses cromossomos homólogos. Então os cromossomos homólogos vão ficar presos na estrutura do fuso e depois eles vão ficar alinhados no meio da célula aos pares. Quando eles ficarem alinhados no meio da célula aos pares, nós entramos então na metáfase 1. Então o que é a metáfase 1? A metáfase 1 é a fase bem rapidinha em que os cromossomos homólogos duplicados, e esses cromossomos homólogos, além de duplicados, eles já vão estar feitos o processo de crossing over, ficam presos um ao lado do seu homólogo, em torno do centro, tá vendo? Em torno do centro da célula. Olha essa imagem aqui que você vai ver melhor. Então, em torno do centro da célula, você tem o pareamento dos cromossomos aqui, bem ao centro aqui, bonitinho, olha, presos no fuso. Só que você tem aqui, olha, o homólogo do pai, ali atrás o homólogo da mãe, o homólogo do pai, ali atrás o homólogo da mãe, o homólogo da mãe, ali atrás o homólogo do pai. Outra coisa que vocês vão precisar lembrar. Observe que nunca vai estar certinho. Às vezes o cromossomo de cá é da mãe, o de lá é do pai. Embaixo vai estar um da mãe, o outro é do pai. Depois vai estar um do pai, depois o outro da mãe. Isso é aleatório, o que também aumenta a variabilidade genética na hora da formação dos gametas. Então, o posicionamento na meiose 1 aumenta também aumento da variabilidade genética. Então, o aumento da variabilidade genética na formação dos gametas, ele vai ser do crossing over na prófase 1 e também desse posicionamento aleatório dos pares na metáfase 1. Ficou claro? Beleza? Depois disso, o que vai acontecer? Feito isso, alinhados ali, belos e lindos e maravilhosos, a gente entra então na anáfase 1. O que vai acontecer na anáfase 1? Redução, vai haver a redução do fuso, que vai puxar. Só que agora, em vez de separar a estrutura inteira do cromossomo, a gente separa o quê? O cromossomo inteirinho. Então vem um cromossomo homólogo para cá, vem vai um para o lado de lá. Vem um homólogo para cá, vai um homólogo para lá. E isso faz com que você tinha lá, lembram, 46 cromossomos. 23 pares de um lado, 23 pares do outro. Está separando. A metade dos cromossomos vai para um lado, a metade dos cromossomos vai para o outro. Então, olha só o alinhamento, a redução do fuso e a separação dos cromossomos homólogos. Tá? A separação dos cromossomos homólogos. Ok? Quando a gente acaba a anáfase 1, nós vamos para a telófase 1. Quando esses cromossomos chegarem duplicados nos polos, eles começam a se desenrolar. Ao começar a se desenrolar, mas eles não se desenrolam completamente. Além disso, na telófase 1, começa então
a divisão das duas células, que é o processo de citocinese. Além disso, o que vai acontecer? Como eu expliquei anteriormente, tínhamos 46 cromossomos homólogos. Metade dos homólogos para um lado, metade dos homólogos para o outro. A metade foi para um lado, metade para o outro, fez com que cada célula tenha a metade do número de cromossomos. Então a gente diz que essa primeira etapa ela é reducional. Além disso, na telófase 1, volta momentaneamente uma carioteca, tenta-se momentaneamente a formação de uma carioteca, ela às vezes não chega a se completar perfeitamente, mas ela começa a voltar a se reaparecer, tá? E agora a gente tem duas células que têm a metade do número de cromossomos. Então presta atenção aqui. Então os cromossomos na telófase estão chegando aos polos opostos, vão começar a se desenovelar e volta a formar uma carioteca bem sutil ali. E você tem então a separação das duas células, que é o processo de citocinese. Então cada uma dessas células que você está vendo aí, ela tem metade do material genético, metade do cromossomo. Só que lembra que cada cromossomo é um material genético duplicado. Aí nós vamos então para a segunda divisão. A segunda divisão meiótica ela é igual à mitose. Ela é igual ao processo de mitose. O que vai acontecer na prófase 2? Você tem cada célula com 23 cromossomos, a carioteca vai se desintegrar, os centríolos vão duplicar na prófase 2. Além da duplicação dos centríolos na prófase 2 e a carioteca, o fuso meiótico prende os cromossomos e ao prender esses cromossomos, depois eles são alinhados no meio da célula. Ao serem alinhados no meio das células, presos ao fuso, os 23, um embaixo do outro agora, a gente entra no quê? Na metáfase 2. Depois, 23 cromossomos alinhados são separados as cromátides. 23 cromátides para um lado, 23 para o outro. As cromátides, aí a gente marca a anáfase 2 e depois isso desintegra, forma a carioteca, separa-se a célula e a gente chega na telófase 2. Então eu quero que vocês entendam que a fase mais importante do processo de meiose é a primeira, é a mais complicada. A segunda é tudo que acontece lá na mitose, só que agora que em vez de ter 46 cromossomos, tem a metade. O que vai dar origem a 4 gametas com metade do material genético. Então bora lá. Meiose 2 é o intervalo entre a primeira e a segunda divisão. Tá? A gente tem um intervalozinho chamado de intercinese. Na meiose 2 não ocorre uma nova duplicação do DNA, cada célula vai estar com 23. Como não existe cromossomo homólogo nessa célula, o emparelhamento não vai acontecer, eles vão ficar só alinhados no meio da célula, a gente vai mostrar lá. Ao final desse processo não reduz mais nada, fica cada um com 23 materiais genéticos, cada célula. No entanto, embora não haja redução, como eu falei, a metade vai formar, metade dos cromossomos. Então na prófase 2, o que acontece na prófase 2? O cromossomo já duplicado forma nova condensação, a carioteca se forma, estava lá, ela se desintegra, os centríolos duplicam, vão migrar para os polos opostos e vão segurar esses cromossomos. Quando prender esses cromossomos, alinhar eles no meio da célula, vai ter 23 cromossomos agora aqui no meio, olha, 23. É igualzinho o que acontece na mitose, só que a diferença é que em vez de ter 46, tem 23. Esses 23 aqui estão alinhados aqui no meio, o que vai acontecer? Começa a haver a separação, o cabo de guerra. Metade das perninhas para um lado, metade das pernas para o outro, olha lá. Entramos então na anáfase 2. Quando esses cromossomos puxados aqui vierem, metade, ou seja, eles são a metade do nosso material genético. Vai formar 4 células com 23 filamentos de cromatina, porque cada cromossomo é uma dupla filamento de cromatina. Cada cromátide é um filamento de cromatina. Se um cromossomo tem 2 cromátides, ele tem 2 filamentos de cromatina condensados.
Então, nesta etapa aqui da anáfase 2, é a separação das cromátides. Quando a gente chegar na telófase 2, o que vai acontecer? Ele vai se desenrolar, eles vão se desenrolar, o núcleo vai voltar a formar agora todo o processo e marca-se com a citocinese. Só que ao invés de ter 2 células, nós teremos 4 células. Então o que você vai ter aqui? Ao final do processo, volta a se desenrolar e você vai ter 23 filamentos aqui, 23 aqui, 23 aqui e 23 aqui. E aí marcamos então o fim do processo da divisão meiótica. Então, aqui um quadro comparativo em que a gente pode perceber as nuances entre os dois processos de divisão. Aqui, uma célula fazendo mitose, você tinha lá 4 cromossomos, uma célula com 4 cromossomos, os 4 ficam alinhados no meio da célula, separa, 4 cromátides para um lado, 4 cromátides para o outro, manteve o número, tá? Uma célula, então, com 4 cromátides, na primeira, olha lá, ó, 4 cromátides vai dar origem a 4 células que dão origem a células geneticamente iguais. Aqui, ó, só se olhar, sem mudança, sem nada. Essa daqui é a fase da mitose. Na meiose, essa célula com 4, esta célula, deixa eu pegar até minha ponteira aqui para poder marcar bem legal. Esta célula com 4 cromátides, ela vai ser duplicada. Os homólogos do pai e da mãe vão parear, então olha aqui, eles estão pareados na primeira divisão. Aí aqui a prófase 1, todo aquele evento, leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacinese, tudo acontecendo aqui dentro, a gente está bem sucinto. Metáfase 1, o que aconteceu na metáfase 1? Os homólogos estão pareados, anáfase 1 e telófase 1, ok? Então você tem depois disso uma segunda divisão meiótica, deixa eu só me tirar daqui, aqui ele já está reduzindo, e após a segunda divisão meiótica, após todo aquele evento que a gente já falou, o que vai acontecer? Cada célula, então essa é a primeira, que já falando da segunda, bem resumidamente, aqui já está passando pela prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, chegou aqui ao final. Ao chegar aqui ao final, cada célula filha tem a metade do material genético da célula original, beleza? Bom, então, aonde o processo de meiose vai acontecer mesmo? Nos testículos masculinos, nos ovários femininos, onde você vai ter a formação dos gametas com metade do material genético, ou seja, haploide. E o ovo, que vai dar origem, que é o óvulo, esse óvulo, ele também é haploide. A junção dos dois forma um indivíduo a partir da fertilização, vai dar origem, então, a um indivíduo com 46, 23 materiais genéticos origem paterna, 23 materna, e isso mescla, formando as suas características genéticas. Beleza? Bom, meus caros, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva aí no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Ative as suas notificações, beleza? Um forte abraço para vocês, até o nosso próximo vídeo. Valeu!